A ortodoxia contra os docetas. Olá pessoal, este é o canal Libertário Cristão. No vídeo de hoje vamos analisar as investidas da ortodoxia cristã contra o docetismo e os docetas. Ao que tudo indica, o docetismo foi bastante popular entre os cristãos primitivos, principalmente entre os marcionitas. A crença de que o corpo de Jesus era meramente uma aparência, de que ele, na verdade, era o espírito e de que não fazia parte do sistema de coisas da terra, marcou o pensamento dos primeiros cristãos. Ele não teria carne nem sangue, porque a matéria é corrupta. Ele não teria nascido de Maria, porque ele foi gerado a partir de Deus, como vemos em João, capítulo 3 e versículo 16, abre aspas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha aspas. Em João, capítulo 16 e versículo 28, Jesus diz, abre aspas, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Fecha aspas. Ou ainda, em João, capítulo 10 e versículo 30, abre aspas. Eu e o Pai somos um. Fecha aspas. Libertos das interpretações equivocadas do sistema religioso, conseguimos perceber o que Jesus fala claramente nestas passagens, que ele foi gerado a partir de Deus e que veio ao mundo para dar vida eterna aos que crescem nele. Se Jesus tivesse nascido de Maria, ele teria dito, saí de Maria, ou ainda, saí do ventre de Maria. Mas como ele não é desta terra, e sim das regiões mais altas, ele disse que veio do Pai, que o Pai o gerou e que, por isso mesmo, ele e o Pai são apenas um. Segundo os docetas, Jesus também não haveria ressuscitado em carne, porque a ressurreição deve ser entendida no sentido espiritual. Segundo o estudo de Joseph Turmel, o historiador francês, abre aspas, visto que a ressurreição é a passagem da morte para a vida, o cristão é doravante ressuscitado. A ressurreição é um fato consumado nele. Mas esta ressurreição é de ordem espiritual. O autor do quarto evangelho, Evangelho de João, rejeita o dogma judaico da ressurreição do corpo. Ele a substitui pela ressurreição da alma, que tem seu princípio no conhecimento de Deus. Fecha aspas. Os docetas condenavam a matéria e o mundo. Consequentemente, também condenavam o Criador deste mundo, que, segundo a Bíblia hebraica, é o próprio Jeová, o Deus de Moisés. No Evangelho de João e na primeira carta de João, encontramos várias passagens que corroboram com o pensamento docético, apesar de que alguns estudiosos, como o próprio Joseph Turmel, acreditam que estes livros também sofreram interpolações, isto é, adulterações católicas. Nas epístolas paulinas também encontramos passagens de teor docético. Na Bíblia marcionita, a mesma coisa. A ideia de que o mundo material é corrupto e que, portanto, Cristo não poderia ter sido gerado aqui, certamente abalou o sistema político-religioso nos primeiros séculos do cristianismo. Mesmo o Cristo foi sentenciado à morte e à crucificação por divulgar tal ideia, e foram os judeus, justamente o povo escolhido de Jeová, que o condenaram à morte. Coincidência? Creio que não. Ao meu ver, o impacto do pensamento docético foi tão grande em sua época que foi necessário que a ortodoxia criasse mecanismos teológicos e doutrinários para escondê-lo e distorcê-lo. A crença de que Cristo veio em carne, nasceu de Maria,
foi circuncidado ao 8º dia, cumpriu a lei de Moisés e ressuscitou em carne, é parte do dogma católico que foi enxertado no cristianismo e interpolado nas Escrituras. Vejamos agora duas passagens que possivelmente foram enxertadas pela Igreja Católica nas Escrituras, com a finalidade de desacreditar o docetismo e os docetas. A primeira delas está em 1 João, capítulo 4, e versículos 2 e 3, como se segue, abre aspas, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Fecha aspas. Esta passagem contraria o conteúdo marcionita disposto no Evangelho de João e na primeira carta de João, e mais parece a inserção de um dogma católico do que um ensinamento cristão. E mesmo a palavra anticristo não é comum nas escrituras marcionitas, sendo ela mais encontrada no livro de Apocalipse. Vejamos o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer sobre a carne, utilizando como base a Bíblia da Marcionite Christian Church e do site Marcionite Scripture. Em Gálatas, capítulo 3 e versículo 3, está escrito, abre aspas, vós sois tão irracionais, tendo começado com o espírito interior, agora estáis sendo aperfeiçoados pela carne, fecha aspas. Aqui, Paulo estava admoestando os Gálatas, porque estavam se deixando circuncidar por falsos apóstolos. Os Gálatas haviam recebido o Espírito através do ouvir da fé, mas estavam tentando se aperfeiçoar pela carne. É por isso que foram duramente repreendidos pelo apóstolo. Em Romanos, capítulo 7 e versículo 1, Paulo escreve, abre aspas, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fecha aspas. Ora, os que estão em Cristo Jesus não andam segundo a carne. Então, como que Cristo pode ter vindo em carne? Me soa como algo contraditório, e onde há contradição, há indício de adulteração católica. Ainda em Romanos, capítulo 7, agora nos versículos 5 ao 9, encontramos esta passagem bastante reveladora, abre aspas, pois aqueles que vivem de acordo com a carne colocam suas mentes nas coisas da carne, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito nas coisas do Espírito. Porque a mente da carne é morte, mas a mente do Espírito é vida e paz. Porque a mente da carne é hostil para com Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem tampouco pode estar. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se algum homem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Fecha aspas. Há como ser mais claro e específico do que isto? Segundo o apóstolo, a mente da carne é morte. Cristo, por acaso, trouxe a morte ao mundo ou a vida eterna? Sabemos que a vida eterna é dada pelo Espírito e não pela carne. Ainda segundo ele, a mente da carne é hostil para com Deus. Ora, Cristo em algum momento foi hostil para com Deus? Obviamente que não, porque ele e o Pai são apenas um. Ainda segundo o apóstolo, a mente da carne não está sujeita à lei de Deus. Ora, Cristo por algum momento se rebelou contra a lei de seu Pai? Certamente que não. Agora isto,
aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Ora, então Cristo desagradou a Deus, se é que ele veio em carne? Em quem devemos confiar? No apóstolo Paulo ou no editor católico que escreveu a passagem de 1 João? Eu confio no apóstolo. Ele ainda diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, onde o Espírito de Deus habita, a carne não tem mais força nem lugar de habitação. Como que o Espírito de Deus, revelado em Jesus Cristo, poderia ser carne e espírito ao mesmo tempo? Soa deveras contraditório. Continuando, em Romanos capítulo 11 e versículo 14 está escrito, abre aspas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tomais providências para a carne, para as suas luxúrias. Fecha aspas. Aquele que se reveste do Senhor Jesus Cristo, que segundo os docetas é o Espírito, abandona as coisas da carne. Mais uma passagem que soa docética e não católica. O apóstolo também escreve: agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 34. Jesus, portanto, haveria anunciado o reino de Deus revestido de carne e sangue? Creio que não. O apóstolo mesmo compara a carne e o sangue com a corrupção e o reino de Deus com a incorrupção. Os docetas interpretariam desta maneira: que Cristo veio da incorrupção, pleroma, para condenar a corrupção, isto é, a carne e o sangue, e que seria impossível que ele, vindo da incorrupção, se revestisse de carne e sangue, que é a corrupção. E é isto que a Igreja Católica condena como heresia. Análise de Gálatas, capítulo 4. A segunda passagem que comumente é utilizada pela ortodoxia para condenar a suposta heresia docética está em Gálatas, capítulo 4, e versículos 3 ao 6. Na versão católica está escrito, abre aspas, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Fecha aspas. A suspeita de que esta passagem tenha sido fraudada é ainda maior e mais facilmente comprovada, porque esta é uma das passagens que diferem da versão marcionita. Na versão marcionita, o texto é praticamente igual, porém, a parte nascido de mulher, nascido sob a lei, simplesmente não existe. Isto pode ser atestado através do livro 4 de Tertuliano, chamado Adversus Marcionem. Leiamos agora a versão da Bíblia marcionita, abre aspas. Como homem eu digo, quando éramos recém-nascidos, fomos escravizados sob os elementos do cosmos. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, para que comprasse os que estavam debaixo da lei, e nós recebêssemos a adoção. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, clamando, Abba, Pai. Fecha aspas. Como podem ver, a parte nascido de mulher, nascido sob a lei, está ausente na versão marcionita, a qual os marcionitas acreditam ser a versão original da Epístola aos Gálatas, conforme Paulo escreveu. Concluindo, os marcionitas acreditam que a ortodoxia cristã, por volta do século IV, conquistou o poder político-religioso de Roma
e iniciou a sua perseguição implacável aos marcionitas e docetas, queimando os seus textos e livros sagrados, combatendo as suas doutrinas como heréticas e mesmo inserindo textos não canônicos ao seu próprio cânon, o que hoje conhecemos por Bíblia Católica. Quanto mais estudamos, mais percebemos que o docetismo estava na gênese do cristianismo e mesmo na história de Cristo. As passagens que contêm o dogma católico de que Cristo veio em carne e nasceu de Maria, muito provavelmente foram interpolações feitas por editores católicos com a finalidade de condenar como herética a doutrina docética. Lendo o Evangelho de João, percebemos que há duas doutrinas opostas sendo ensinadas ali, o que nos leva a crer que houve uma reedição e acréscimos ao texto original. Ao meu ver, o cristianismo docético é mais coerente e menos duvidoso em comparação ao católico. Fico por aqui. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!